Considera pobres as pessoas com renda familiar per capita, ou seja, por pessoa, de até R$ 497 mensais. Uma pesquisa do Datafolha mostra que 7 a cada 10 brasileiros estão em busca de produtos de marcas mais baratas, adquirindo alimentos de menor qualidade, perto do vencimento ou fora dos padrões tradicionais para economizar nas compras. Segundo o levantamento, 67% das pessoas mudaram os hábitos de compra. 61% foram em busca de marcas mais baratas e 29% compraram produtos próximo ao vencimento. O que a gente percebe hoje na nossa realidade, Dr. Rachid, é que a alimentação virou um luxo. Verdade. Uma alimentação, uma verdadeira... Os alimentos verdadeiros, né, como são ditos. E é engraçado, né, que nós temos no Estatuto que é um dever, né, e que o cidadão tem de se alimentar de forma saudável, mas está muito complicado de seguir isso à risca. Né? Se não tiver uma informação boa, se não tiver realmente conhecimento, a gente acaba adoecendo mais rápido do que a gente espera. E isso, inclusive, pode gerar um boom, né, uma sobrecarga na saúde pública, porque são alimentos que trazem vários problemas de saúde, como por exemplo? Nós temos aí, por exemplo, né, vamos começar daquela situação que a criança, né, o adulto de amanhã é a criança de hoje. Então as nossas crianças estão sendo mal alimentadas, né, com refeições mais rápidas, com refeições mais açucaradas ou mais coloridas, que é para poder realmente chamar atenção e saciar a fome naquela hora. Só que está errado, a gente tem que ter conhecimento para isso. Né? Se eu não quero ser um adulto com patologias, eu tenho que criar uma criança de forma saudável. Inclusive, a gente tem aí o vilão, que são os macarrões instantâneos, né? Que é assim, ó, é aquela, eu vou rapidinho, vou ali no tal macarrão, né? Ou no tal miojo e tudo. Eu estava vendo que a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães e Bolos Industrializados já estimava um aumento este ano de entre 5% a 10%. E esse aumento, se eu não me engano, foi de 20%. Isso. Foi muito maior, né? Mais do que esperado. E, assim, quais são os malefícios que o macarrão instantâneo traz pra gente? Que não tem nada de macarrão, né? Primeiro, a gente não pode nem chamar de macarrão, mas só porque o produto tem um formato, foi colocado esse nome. Né? Mas ali a gente tem muita gordura, né? Tem muito sódio. Então, como é rápido de preparar, até isso também ajuda um pouco a parte dos pais. 3 minutos está pronto, joga o temperinho, pronto, saciou a fome. Mas ali é muita gordura, é muito conservante, né, muito sódio. Sacia, mas não está trazendo benefício nenhum. Nós podemos, sim, nutricionalmente, deixar esse macarrão instantâneo mais nutritivo, né? Colocando um pimentão, um cheiro verde, de repente, se puder, um ovo para cozinhar junto. Aí a gente consegue resgatar um pouco a parte nutricional, mas também não garante 100%. E assim, a gente volta para a pandemia, né? Que muita gente ficou sem o que comer e continua, né? A gente está vendo que hoje, principalmente famílias com crianças, não têm o que comer, né? E eu estava vendo uma foto que ela repercutiu no Twitter, que teve ainda supermercado que tentou lucrar com a fome do outro. Tem uma foto absurda de um supermercado que colocava à venda a pele do frango a R$ 2,99, né? É um absurdo, só que teve uma repercussão tão negativa que o supermercado acabou tirando. A pele do frango vendida para quem não tem o que comer, né? E assim, é algo que os nutricionistas, eles mandam, inclusive, tirar quando vai fazer para não trazer aquela gordura para a carne em si. Isso, porque ali na pele, né, a gente vai ter aquela gordura que realmente não faz bem para o frango. Né, mas a indústria acaba realmente engordando, dando uma gordura, um teor de saturação maior para essa parte, né? E é coisa de questão cultural também. Para nós, a gente não está acostumado a comer isso. Mas lá para a Ásia, para o Oriente, eles até conseguem, mas o frango é mais nutritivo, digamos assim. Né? Então, realmente, era querer lucrar em cima de uma desgraça
né? Vamos colocar assim, fica uma situação muito feia. Muito. Outra coisa também que teve o aumento é de carcaça de frango, né? E isso também causa, inclusive, câncer, que eu estava lendo. Isso, porque ali na parte óssea, né, a gente tem a absorção de nutrientes do que serve e do que não serve para a criação do frango. Então a gente acaba realmente consumindo nutrientes que não vão fazer bem para a gente. Tanto que a carcaça, ela é usada para quê? Para fazer as linguiças, os hambúrgueres, aqueles steaks, embutidos. Isso, os nuggets da vida. Então, assim, é complicado. E a gente tá vendo a imagem aí, ó, pele de frango a R$ 2,99. Olha que absurdo. É absurdo isso, gente. Sabe, isso assim, a gente pergunta que país, né, como dizia o Renato Russo, que país é esse que quer lucrar com a fome do outro? Não é correto? Não é correto. Mas então, se você quer aí, você tem o produto, dá para quem está passando fome. Não é o ideal, não é. A gente está vendo que não é ideal. Mas se quer fazer alguma coisa que pelo menos doe, né, para quem não tem. Dá uma ajuda. Dá uma ajuda para quem pelo menos não tem o que comer, né? Eu fiquei muito impactada quando eu vi essa imagem. E como eu estava falando antes, doutor, tudo isso pode refletir num caos na saúde pública, porque são várias doenças. Você já falou em algumas, mas eu queria que você repetisse. Certo. Essa questão, né, de comida ultraprocessada, né, a gente começa geralmente com o paciente apresentando a hipertensão por causa da questão do cloreto de sódio, que é muito colocado, né? Antigamente, lá nas histórias antigas, o sal ele era utilizado como conservante, então eles usam esse princípio de tacar sódio no alimento para poder preservar mais, para poder ter mais vida de prateleira, né? Nós temos os conservantes, tem nitrato, tem nitrito, então todos esses componentes químicos acabam realmente modificando o alimento, né? Então acaba não sendo um alimento natural. Então é muito, muito difícil, mas nós podemos aprender nutricionalmente, eu sempre vou puxar para esse lado, tá? Que a gente pode fazer substituições saudáveis. De repente eu não quero comer lá, por exemplo, a pele do frango. Vamos tentar conseguir uma gordura mais leve, mas que possa fazer parte da tua nutrição e você não deixe de comer, né? Esteja se nutrindo de certa forma. Substituir, né? A melhor frase, a melhor coisa que eu tenho para mim é substituição alimentar. Substituir o que não serve pelo que serve, ou tentar ali pelo menos ter uma noção, né, do que realmente vai fazer bem para mim. Eu estava vendo também que, inclusive, os alimentos ultraprocessados, eles influem na depressão. Isso, muito, justamente por conta dessa gama de produtos químicos que nós temos, né? Então acaba modificando célula, acaba afetando a parte cerebral. Então, assim, levam, né? Já tem vários estudos que a comida ultraprocessada, ela realmente é uma bomba para quem quer começar a despertar doenças. Tem umas semanas, né, que o doutor esteve aqui com a gente falou sobre a fome. E aí a gente chegou na tecla criança, porque a gente está passando por um momento que é extremamente importante de crescimento, né? Como é que cresce, né? Quais são o impacto que uma criança vai ter ao longo da vida quando ela não tem a alimentação ideal na fase da a gente vai começar pela parte cognitiva, né? O aprendizado dela já vai ser dificultoso, ela não vai ter aquela questão da atenção, aí pode vir um desenvolvimento de TDAH, né, a parte psicológica dela também, e até às vezes dependência, né, daquele alimento que ela está acostumada, estão acostumando ela a se alimentar e de repente não tem aquele alimento, aí já vai ter briga, já vai ter um monte de coisa. Fora a questão também da obesidade, que é o que aparece na criança, porque o organismo está novo, né, ele está começando a receber aquela carga negativa, vai começar a acumular, né, então depois vem o diabetes, depois vem a hipertensão, então é uma bola de neve, na verdade, né? Esse princípio da alimentação saudável para a criança. Porque a gente tem, né, a ideia, né, isso vem dos nossos avós, a criança gordinha, com bochechinha, é uma criança saudável. E não tem nada disso, sempre, né? Não, e justamente os alimentos ultraprocessados, seja por conveniência, né, numa família que tem o que comer, uma classe média, por exemplo, e para quem não tem, né? Então, ali, por exemplo, a criança, o pai não tem, vai dar uma farinha com água para saciar aquela criança. Isso, de nada tem nutritivo,
né? E como nós temos os índices para poder verificar o estado nutricional da criança, né? Então um ou outro sempre vai ser deficiente, vai estar abaixo da média, né, que a gente tem que apresentar nos estudos, e a criança não vai ter um desenvolvimento. Vai ser uma criança baixa, vai ser uma criança com, como é que eu posso dizer, facilidade para estar adoecendo, porque a imunidade não vai estar boa, né, então já cresce com problemas e leva isso para a vida adulta. E eu estava vendo aqui que, segundo o Ministério da Saúde, mais de 6,4 milhões de crianças brasileiras estão acima do peso ideal, né, sendo que desse total 3,1 milhões já são consideradas obesas. E temos, de um lado, a obesidade e, do outro lado, a subnutrição também. Isso, né? foi o que a gente falou nos programas anteriores. Hoje nós estamos vendo na parte infantil justamente isso, os opostos. Crianças desnutridas e crianças obesas. Isso reflete muito nessa questão financeira também, né? Mas acaba que aquela criança que estava desnutrida, por estar se alimentando erroneamente, acaba ficando obesa, pelos 3 índices que eu falei dos estudos nutricionais. Então, ela está magra, mas ela está apresentando características de obesa. E assim, a pergunta é, você já começou a falar sobre como estimular, né, a alimentação saudável. A gente sabe que a gente não está falando da pessoa que está passando a necessidade ali, que não tem o que comer, mas quando se tem uma alternativa, né, ou até alternativa mais barata, vamos colocar assim, como você falou da aveia, Isso. né, em vez de comprar aqui, assim, não é tão cara, assim, a gente está falando de uma carne vermelha que está um absurdo, mas assim, fala pra gente assim de alternativas que sejam mais baratas, mais acessíveis e que pode ser aí uma saída. Eu estava verificando nos estudos, né, em apresentações também. Hoje em dia, por exemplo, a carne do suíno está bem mais barata que a carne bovina. Então é uma opção boa, né, porque tem menos agrotóxicos na criação, né, do suíno. É uma carne saudável, é uma carne branca. Então a gente pode estar fazendo essa substituição. Vai na feira e procura, né? Compara o preço direitinho. Aí, como eu falei, a gente tem que ter na alimentação carboidrato, proteína e lipídio. Então nós temos uma gama, assim, uma lista enorme de substituição de carboidrato. Né? De repente, hoje eu não posso comer, não tenho dinheiro para comprar meu pão francês que está caro. Tá muito. Mas se eu tiver ali uma batata doce, um cará, alguma outra fonte de carboidrato, eu posso estar incluindo. Né? Essa questão que eu falei de substituição é importante. Ah, não posso estar tomando leite. Ótimo, vamos ver uma outra fonte de proteína para você. Pode ser a proteína vegetal, como a aveia, né? De repente, posso estar colocando. As gorduras, a mesma coisa. Então, assim, é se informar. E eu creio que vai muito também da parte do profissional de procurar estar passando essa informação. Né? Porque, assim, praticamente quase todo nutricionista, ele é uma enciclopédia ambulante que ele tem a noção já, dependendo do tempo que ele trabalha, de substituir. Não posso comprar o pão francês, mas compro uma goma de tapioca, coloco ali dentro a aveia, coloco, se a pessoa tiver condição, uma chia, né? Deixo mais nutritiva, né? E dá mais saciedade também. Então, tudo isso é conhecimento que tem que ser passado. Doutor Rachid, muito obrigada por mais uma participação aqui. Nosso tempo já está estourando. Eu queria que você deixasse suas considerações finais, inclusive as tuas redes sociais, teu contato profissional também. Certo. Se quiser me achar, é bem fácil. @nutricionista.rachid é um Instagram novo, completamente voltado para essa questão nutricional, dando dicas, porque eu sempre coloco lá. A nutrição ela tem que ser fácil, né? Saúde e bem-estar em primeiro lugar, independente de religião, de classe, de cor, de questão financeira, mas eu quero tentar facilitar a vida através da nutrição para o paciente. Obrigada, a gente se vê na próxima com vários desafios. vários desafios, vários assuntos. A gente vai para um rápido intervalo e volta no instante.